Saudações a todos, meu nome é Marília, eu sou do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil e vou apresentar o trabalho intitulado A Produção do Sujeito Neoliberal na Educação Brasileira, estudo sobre a noção de protagonismo na Base Nacional Comum Curricular. O objetivo deste trabalho consiste em problematizar a noção de protagonismo dos estudantes na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tensionando as orientações deste documento à luz das teorizações Foucaultianas sobre governamentalidade neoliberal, com ênfase no empresariamento de si. Como metodologia, foi realizada a análise de excertos extraídos das seções Introdução, Estrutura e a etapa do ensino médio, todos da Base Nacional Comum Curricular. Como ferramentas teóricas, foram utilizados os conceitos de governamentalidade, de Foucault, e empresariamento de si, de Dardot e Laval e de Laval. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é o documento que orienta as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas no currículo da educação básica no Brasil. A primeira parte do documento foi homologada em 2017 e a última, referente à etapa do ensino médio, em 2018. A primeira parte do documento, homologada em 2017, referia-se à educação infantil e ao ensino fundamental. Posteriormente, então, somente em 2018 foi homologada a parte referente ao ensino médio, pois para o ensino médio estavam previstas alterações. Destaca-se que durante a elaboração da BNCC, houve a participação de diferentes sujeitos, especialmente da iniciativa privada nas discussões e na redação do documento. Então, sobre as modificações do novo ensino médio, ampliação da carga horária de 800 horas para 1.000 horas anuais, a estruturação dos componentes curriculares em áreas do conhecimento e a criação dos itinerários formativos. Vale ressaltar que as áreas do conhecimento consistem na integração, então, dos componentes curriculares, como, por exemplo, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, em uma área do conhecimento chamada Ciências Humanas e Suas Tecnologias, e os itinerários formativos são trilhas de aprendizagem que o estudante pode optar, pode selecionar aquela do seu interesse para realizar o aprofundamento em uma determinada área do conhecimento. Segundo a BNCC, antes da alteração do ensino médio, através da Lei nº 13.415 de 2017, o currículo apresentava um excesso de componentes curriculares e abordagens pedagógicas que eram distantes das culturas juvenis, do mundo do trabalho e das dinâmicas e questões da sociedade contemporânea. Com a alteração, essa etapa deveria aproximar-se da realidade dos estudantes e auxiliá-los nas escolhas profissionais, de acordo com suas pretensões e interesses. Bem, então, frente a essa alteração no novo ensino médio e a ideia de uma base nacional comum curricular discutida e redigida, principalmente com a participação de entidades empresariais, nós começamos a discutir sobre os conceitos com relação, então, à BNCC. Então, a produção do sujeito neoliberal, o empresário de si. Na governamentalidade neoliberal, a lógica empresarial alastra-se pelas relações não econômicas, tornando-se princípio dos modos de viver dos indivíduos, orientando visões de mundo, valores e comportamentos. Então, a racionalidade neoliberal é um modo de vida. Busca-se, a partir desta governamentalidade, desta racionalidade neoliberal, produzir sujeitos aptos para competir, pois a concorrência é o princípio de inteligibilidade do neoliberalismo, segundo Foucault. O sujeito neoliberal é alguém cuja subjetividade está inteiramente envolvida na atividade que lhe é exigida. Desse modo, é um sujeito ativo, engajado e que se entrega completamente à sua atividade profissional, pois acredita que este é o seu próprio desejo. É empreendedor e busca a autorrealização no jogo competitivo. É um contínuo aprendiz e flexível às mudanças do mercado de trabalho. Nesta lógica, adentram as escolas noções como gestão, inovação, competência, eficiência, desempenho
e aprendizagem ao longo da vida, próprios do contexto empresarial. As empresas não necessitam de sujeitos altamente especializados, mas sim que possuam uma base com competências que poderão ser desenvolvidas ao longo da vida, as quais a escola deverá fornecer. Ademais, dependerá do indivíduo entender-se como protagonista e desenvolver as competências necessárias, aumentando seu capital humano. Então, a aprendizagem se volta para o aluno, que é também responsabilizado para desenvolver essa base de competências que ele receberá na escola. O papel da escola consiste, portanto, em oferecer a base de competências que serão desenvolvidas pelos estudantes ao longo de toda a sua vida, para além da relação com a educação escolar. É a ideia de que nunca se estará pronto para algo, de que se deve aprender durante toda a vida. Se deve desenvolver as competências necessárias para profissões, para problemas que nem são pensados ainda atualmente, como fala a própria BNCC. O protagonismo do estudante na Base Nacional Comum Curricular. Então, o protagonismo, ele aparece, essa expressão, ela aparece primeiramente logo no início do documento, na competência número 5, que diz que o estudante deverá ser capaz de utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação para, dentre outras competências, exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. O estudante deve buscar seu aprimoramento para a utilização das tecnologias de informação e comunicação, e essa busca é centrada em si e para si, ou seja, exercendo seu protagonismo para poder atuar nesse contexto de transformações. Então, conforme essa competência número 5, pontuada até o fechamento das aspas, na página 9 da BNCC, o estudante ele deve entender essa sociedade em constante transformação, marcada principalmente pelas tecnologias de informação e comunicação, e buscar o seu aprimoramento frente a isso. Ou seja, permanecer em uma constante aprendizagem, buscando para si mesmo as atualizações necessárias para poder competir, para poder se colocar no mercado frente a tantas transformações. Outra ênfase dada na BNCC e que se refere diretamente à questão do protagonismo está no projeto de vida, que é a ênfase na individualização dos sujeitos, na busca por suas vontades, além do ímpeto pelo empresariamento de si, ou seja, pela aquisição e desenvolvimento de competências e habilidades que valorizarão o capital humano de cada um. Entende-se que o direcionamento para a definição de um projeto de vida na escola é uma tendência da governamentalidade neoliberal para a produção de empresários de si, o que é incentivado a partir da valorização do protagonismo dos estudantes. O projeto de vida, ele é um componente curricular a ser desenvolvido no ensino médio, ou seja, uma disciplina a ser desenvolvida no ensino médio, na qual o estudante vai aprofundando-se na área do seu interesse, traçando um projeto de vida profissional, o que ele pretende fazer no futuro. O desenvolvimento do protagonismo estudantil inicia a partir do entendimento de que o estudante é o centro do processo de escolarização. Então, a aprendizagem volta-se para o estudante. E a partir, então, dessas ideias, né, apresentadas na competência número 5, sobre o projeto de vida, sobre o estudante ser o centro do seu processo de escolarização, é possível realizar algumas problematizações. A primeira, sobre o protagonismo do estudante e o papel do professor. Neste contexto de aluno, estudante, protagonista, o professor vai tornar-se um mediador, um facilitador da aprendizagem. Então, questionamos qual se é o papel do professor esperado pela BNCC. O protagonismo e diversidade, a BNCC aponta que a escola deve acolher a diversidade, mas, ao mesmo tempo, produz alunos protagonistas que definirão o seu projeto de vida.
Então, questiona-se, quando o estudante olhar só para si, será possível ele perceber as diversidades que o cercam, que se relacionam com ele, que existem na escola? Protagonismo e sucesso. Conforme a BNCC, todos os estudantes podem aprender e alcançar seus objetivos, independentemente de suas características pessoais, seus percursos e suas histórias. A responsabilização dos estudantes perante sua aprendizagem e alcance dos seus objetivos desconsidera as circunstâncias sociais em que estão inseridos, conduzindo ao entendimento de que, independentemente de haver esforços para a redução de desigualdades sociais, a escolha pelo sucesso é do próprio indivíduo. E se nós olharmos os altos números referentes à desigualdade social, econômica, no Brasil, nós vamos ver que nem todos possuem as mesmas condições de competir, de ocupar as mesmas posições e o acesso às mesmas oportunidades e possibilidades de escolarização, principalmente. E também é possível problematizar, a partir dessa ideia do protagonismo, sobre protagonismo e precarização do trabalho. O modo como a BNCC orienta as práticas curriculares corresponde à preparação para as demandas de um mercado de trabalho cada vez mais precarizado, não regulamentado e movido pelo individualismo. Percebe-se isto quando a BNCC expressa que o desenvolvimento das competências possibilitam ao estudante a inserção de forma ativa, crítica, criativa e responsável em um mundo do trabalho complexo e imprevisível. Então, desse modo, se produz um sujeito que deve continuar aprendendo e sendo capaz de se adaptar com flexibilidade. E aí nós podemos pensar nas condições precárias de uma atividade, seja a plataformização, seja a condição dos serviços por demandas de aplicativos, entre outros. Então, para terminar, a partir da análise realizada, conclui-se que, ao destacar o protagonismo dos estudantes, as orientações da BNCC valorizam a individualização ao propor o desenvolvimento de um projeto de vida do estudante conforme o seu interesse, e a competitividade ao incitar o desenvolvimento de competências e habilidades, como a aprendizagem ao longo da vida e a resiliência frente a situações adversas, especialmente ao destacar um mercado de trabalho em constante transformação. Então, este foi o meu trabalho. Eu agradeço a atenção de todos.